Você já orou com todo o seu coração e mesmo assim pareceu que o céu ficou em silêncio? Olha, deixa eu falar aqui que você não está sozinho. Muitos cristãos enfrentam esse sentimento e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Nós vamos juntos aqui encarar uma das perguntas mais difíceis da vida cristã, que é: por que algumas orações não são respondidas? Acredite, a Bíblia ela tem respostas profundas e surpreendentes sobre esse assunto. Mas antes eu quero trazer aqui que Deus ele sempre vai responder às nossas orações, às vezes com sim, às vezes com não e às vezes com espera. Normalmente são três respostas, né? Mas o problema é que muitas vezes nós queremos só ouvir o sim. E aí a gente ignora o silêncio, que também pode ser uma resposta de Deus. A Bíblia ela nos mostra que existem sim orações não atendidas e por vários motivos. E falando sobre isso, eu quero trazer aqui um primeiro motivo, né? Que são as motivações erradas. Lá em Tiago 4, versículo 3, diz que pedem, mas não recebem, pois pedem por motivos errados. Né? Uma segundo tipo de oração não respondida é aquela oração que envolve um pecado não confessado, como está lá em Isaías 59, no versículo 2. Vossas iniquidades fazem a separação entre vós e Deus. E ainda tem um terceiro motivo, que é a falta da fé ou da perseverança em oração. Hebreus 11, versículo 6, diz que é necessário crer que Ele existe e recompensa quem o busca. E às vezes é só porque Deus está nos preparando para algo maior. Né? Você pode muitas vezes perguntar assim, mas Deus de fato Ele ouve? Né? E eu afirmo isso com um texto lá de Jeremias 33, versículo 3, que fala assim: clama a mim e eu responder-te-ei. A resposta já está dada, ele responde. Deus não é surdo às nossas orações. E a promessa nesse versículo é clara: clame e eu responderei. Mas o que acontece é quando a resposta parece não vir, né? Muitas vezes parece ser demorada, né? O que acontece nesses casos? Será que, de fato, esse clamar automaticamente traz uma resposta, como está aí no livro de Jeremias? Mas e quando ele não responde, né? Você muitas vezes já sentiu que orou mais uma vez, repetiu aquela oração, aquela súplica, e que nada aconteceu. É como se Deus estivesse ali, né, em silêncio. Né? E hoje eu quero te lembrar, aqui, nesse momento, de uma verdade poderosa da palavra, que é esse versículo. Clama a mim e eu responderei. Sim, Deus ouve, Deus responde. Mas às vezes a resposta não vem daquele jeitinho que a gente imaginava, da forma que nós esperávamos, né? Tem outro trecho também lá na carta de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então essa é a chave da resposta de Deus, é pedir segundo a vontade dele. Nem sempre o que pedimos é aquilo que nós realmente precisamos. E Deus, na sua imensa sabedoria, como um pai amoroso, conhecedor de todas as coisas, responde, obviamente, com sabedoria. Às vezes com sim, outras vezes com espera, não é o momento ainda. Em alguns casos, com não. Né? E quando tem o silêncio? Não é o sim, não é o talvez e não é o não. Né? O silêncio de Deus ele não representa uma rejeição às suas orações. Tá? Quantas vezes nós pensamos que ele nos abandonou, mas na verdade ele só está trabalhando no nosso interior, ele está trabalhando algo em nós. Deus não está em silêncio porque esquece de mim ou de você ou de qualquer outra pessoa. Ele está te moldando, preparando seu coração, fortalecendo a sua fé. Então, eu quero te estimular aqui, porque se hoje você está esperando uma resposta de oração, continue clamando, continue confiando, porque quem confia necessariamente não precisa ver para acreditar. Né? Porque você pode não ouvir agora, mas ele está agindo no seu interior, ele está agindo no mundo que é invisível, no mundo espiritual. Como Jó mesmo disse na palavra, né? Mesmo que ele me mate, nele esperarei. Então, confie no tempo de Deus. Ele conhece melhor do que você mesmo e ele não falha. Você também muitas vezes já orou com fé, com insistência naquela oração, naquele pedido, mas nada aconteceu. E aí você muitas vezes se questiona, se pergunta, né, se algo está bloqueando essa oração de chegar até Deus, ou a resposta de vir até você, se tem algo bloqueando ali a sua comunhão com Deus. E a Bíblia nos alerta que existem sim barreiras espirituais que impedem as nossas orações de serem atendidas. E um primeiro
termo que eu quero tratar aqui é sobre exatamente o bloqueio espiritual. Como eu falei lá em Isaías 59:2, que as nossas iniquidades, né, elas fazem a separação entre nós e o nosso Deus, né? E trazer também a referência aqui de Tiago 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar no vosso prazer. Então esses textos eles são bem claros, né? Existe ali um pecado não confessado, existem as motivações erradas, então existe sim um bloqueio espiritual, né? Isso pode fechar os ouvidos momentaneamente, eu quero que você entenda que é um fechar entre aspas, os ouvidos de Deus à nossa oração, e não é porque Ele não nos ama, é porque Ele é santo, e Ele não vai nos abençoar por motivações erradas, Ele não vai nos abençoar para que algo, ou alguém, ou alguma coisa nos afaste da presença dEle, né? Um exemplo prático para isso. Talvez exista aí, né, um pecado não confessado, uma situação de pecado não confessado, algo que você ou qualquer outra pessoa precisa deixar de lado, mas ainda assim está preso naquilo, está segurando. Ou talvez existe uma situação de orar por motivações egoístas, querendo que Deus realize os seus desejos, os seus planos, em vez de buscar a vontade dele. E ainda uma terceira situação, que é a falta de perdão. Jesus ele nos ensina que se não perdoarmos, as nossas orações, obviamente, elas vão ser travadas. Então, Deus não responde orações que nos afastariam mais dele. Ele nos chama primeiro, ele nos chama para um arrependimento, né, e posteriormente para uma rendição. Então, antes de pedir bênçãos, é necessário que nós peçamos, né, é necessário que nós venhamos a pedir a Ele um coração limpo. Às vezes a oração que Deus mais deseja ouvir é: Senhor, me mostra o que eu preciso mudar, mas é a oração que nunca é feita, né? Então não desista da oração, mas antes de continuar, continue pedindo e pergunte a Deus: existe algo entre mim e o Senhor? Existe algum bloqueio espiritual aqui? Algo que eu esteja involuntariamente pedindo ou fazendo de maneira errada? Né? Porque quando o coração se alinha com o céu, a resposta necessariamente vem. Segundo ponto para a gente tratar que é o tempo de Deus é diferente, não é um tempo cronos, um tempo cronológico, é um tempo kairos. Né? Muitas vezes a gente se sente ali atrasado na vida, como se todo mundo, o mundo inteiro, estivesse recebendo de bênçãos e respostas, menos a gente, menos eu, menos você. Né? Então, talvez o que você precisa lembrar hoje é que Deus trabalha fora do nosso cronograma. Né? Texto famoso sobre isso, Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, deixa eu te alertar aqui. Deus não está atrasado, não. Tá? Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Mesmo quando parece que nada esteja acontecendo no mundo espiritual, existe uma movimentação. Né? A espera ela não é um castigo, você vai ficar esse tempo de castigo até ser promovido. Não, é um processo de preparação. E aqui a gente tem que refletir que às vezes Deus está moldando o nosso interior, o nosso ser, em silêncio. Ele está trabalhando em você, antes de trabalhar por você. Né? O que parece hoje, momentaneamente, um não, pode ser apenas um não agora, mas quem sabe daqui a um tempo. Né? E o não agora de Deus pode ser muito facilmente revertido por motivações corretas em um sim, seguro e abençoado para o seu futuro. Então espere com fé. Espere não como quem está esperando sem propósito, espere com confiança. Nunca espere como quem já está desistindo, isso é difícil, é impossível. Não, espera com confiança. Uma analogia aqui, por exemplo, quem tem criança pequena em casa, um primo, um filho, um parente, uma criança de 3, 5, 7 anos, você pegaria a chave de um carro, do seu carro, daria para uma criança pequena de 5, 7 anos? Eu acho que a resposta é obviamente que não. Ela pode perder a chave, ela pode ligar o carro, pode causar um acidente. Então não é porque você não ama aquela criança, mas é porque ela não está pronta ainda para manusear uma chave de um carro. E com Deus é exatamente assim. Ele sabe quando é o momento certo de entregar a chave na nossa mão, né? Fazendo essa analogia do carro. E quando for, vai acontecer com paz, com direção, com propósito. Vai ser abençoador, então espere com esperança. Deus não está parado, Ele está orquestrando ali tudo com amor, no tempo devido, no tempo perfeito dele e não no nosso. Você já pediu a Deus algo com todo o coração e recebeu um não? E é duro isso. Mas às vezes nem tudo que pedimos é o melhor para nós mesmos. Às vezes Deus diz um não por amor. E eu quero trazer aqui essa referência de Romanos, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero falar com isso? Que a vontade de Deus ela não é só boa, ela é melhor do que a nossa. Ela é perfeita. Mas isso exige uma entrega, exige uma confiança. Então, nós não podemos orar para manipular a Deus.
Nós temos que orar para nos alinhar com Ele. E quero te lembrar aqui que orar é sempre se submeter e não controlar. Porque pelo controle a gente não precisaria nem orar, não é mesmo? A gente mesmo resolveria. Então, um exemplo bíblico muito claro para isso é Paulo. Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus retirasse o espinho da carne dele, porque era algo que ele não conseguia controlar. Mas sabe o que Deus respondeu? Deus fala assim, um sonoro, a minha graça te basta. Isso está lá em 2 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 9. Né? Em vez de tirar o problema de Paulo, Deus deu força para ele suportar aquele espinho na carne. Deus, meu querido, vai além do agora. Talvez o não de hoje é uma proteção para o seu amanhã. Talvez ele esteja te guiando para algo melhor, que você não consegue enxergar naturalmente. Né? Então, confia. O amor de Deus, ele é assim mesmo. Ele pode responder com silêncio, mas ele nunca vai responder com indiferença, porque ele ouve. Ele está atento para as orações. Então você pode estar se perguntando assim, como é que eu faço para orar quando Deus se cala? E quando Deus simplesmente não responde? Né? A gente tem que estar espiritualmente sensível para entender que o silêncio de Deus também fala. Não é ausência, é ensino. Ele vai nos moldar nesse tempo de preparo, nesse tempo de silêncio. No Salmo 13, vou pedir para você depois ler com calma, Davi começa clamando, mas ele termina confiando. Ele começa assim, ó, ele chorou, perguntou, até quando, Senhor? Mas mesmo sem resposta, você vai acompanhar no final desse salmo, ele termina dizendo assim, olha, eu confio na tua misericórdia. Porque isso é a verdadeira fé. Ela continua orando, ele continua orando. Mesmo com aflições, ele continuou orando mesmo sem ouvir resposta. No final ele falou, não recebi resposta ainda, mas vou decidir crer, vou continuar confiando. Né? A gente tem um exemplo lá de Lucas 18, versículo 1, que fala de uma viúva que foi persistente. Né? Então, é um convite aqui para a gente mudar o nosso foco de oração. Em vez de orar assim, muda isso, muda aquilo, vamos falar assim, Senhor, muda-me nisso. Né? Orar sempre com ação de graças, como está lá em Filipenses 4,6, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça. Né? E eu vou te convidar aqui também para fazer um exercício de fé, né? Um exercício espiritual. Ore, agradecendo até por aquilo que ainda deu, por aquilo que Deus ainda não te responder. Isso é fé. É confiar que Ele sabe, que Ele vê, que Ele cuida. É a convicção de fatos que não se veem. Então o silêncio dele ele não é o fim da conversa, é um intervalo entre a revelação que Ele vai fazer sobre a sua vida. Deus ouve, Deus ama, mas Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E talvez você ou alguém que você conheça esteja esperando há anos uma resposta de oração. E a Bíblia é cheia desses exemplos, hein? Talvez já tenha chorado ali no travesseiro, perguntando assim, meu Deus, cadê você? Por que o Senhor não me ouve? Mas deixa aqui eu refletir com você e te lembrar algo que a Bíblia afirma. Está lá no Salmo 38, versículo 18. O salmista fala assim, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Você pode não ver, mas Ele nunca se afastou. Então, não desista dessa oração. Não pare de crer também. O silêncio de Deus, você tem que estar sensível porque Ele está cheio de respostas. Que você ainda não entende, mas que Ele está te chamando nesse momento para você se entregar e compreender. O silêncio de Deus é cheio de respostas que nós ainda não entendemos, mas devemos sim, confiantemente nos achegar a Ele para entender o seu desejo sobre as nossas vidas. E eu te convido agora para fazer uma oração para revelar esse entendimento da oração. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando nós não entendemos. Nos dá força para orar com fé, mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando o céu parece fechado, Senhor. Que a nossa esperança, Pai, esteja em Ti e não nas respostas que nós iremos receber hoje, amanhã ou daqui a um tempo. E que não deixemos de crer que o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E que confiantemente vamos nos achegar ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Olha, eu não posso encerrar esse vídeo aqui sem antes pedir a sua colaboração. Fazer esse convite para você se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, ativar as notificações, compartilhar essa mensagem com alguém que tem orado bastante tempo e não tem visto resposta, tá bom? Acesse aqui também a descrição desse vídeo para conhecer o nosso trabalho. E mais uma vez, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com aquele familiar, aquele amigo, aquele parente que tem sofrido, que tem orado, que tem gemido e não tem encontrado resposta. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.